boa tarde. Professor Leonardo, vamos começar novamente o curso de Química do segundo ano. Estamos no capítulo 3, cálculo estequiométrico. Você que é meu aluno, você se inscreva no canal, dê sua participação, dê seu like, assim marque as notificações também para receber sempre novidade no nosso vídeo. Vamos lá. Então, cálculo estequiométrico, gente, aqui começa com a notícia, né? Então, no livro, o texto sempre começa dessa forma, mostrando aqui uma coisa relacionada com o nosso dia a dia, mostrando aqui as queimadas nos canaviais, que geram uma grande poluição no meio ambiente. Um dos pontos mais críticos sobre a queimada da palha da cana-de-açúcar são a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, principalmente o gás carbônico, como também o monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, metano e o ozônio, além do ar, da fumaça e da fuligem, né? Então, a queimada dessa cana-de-açúcar para poder retirar esses ramos aqui, queimar essas partes verdes, né? Gera uma grande poluição no meio ambiente, uma liberação de CO2 para o meio ambiente. Apesar que o canavial ele consegue também, como é uma planta, né, e realiza fotossíntese, consegue absorver bastante poluição. Tem em média aqui que ele consegue absorver cerca de 15 toneladas por hectare de CO2. Assim, a cultura de cana-de-açúcar mostra-se extremamente eficiente na fixação do carbono, apresentando um balanço altamente positivo, já que absorve mais carbono do que libera a atmosfera. Então, apesar que polui muito nas queimadas, essa planta, a cana-de-açúcar, ela consegue absorver mais poluição do que eliminar na sua queima. Então, ela é muito boa nessa parte, né? Muito eficaz na questão de absorver a poluição através da fotossíntese. Então, gente, o cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico é uma parte da química, o nome já diz cálculos. A gente vai fazer cálculos. No curso do primeiro ano, a gente estudou que a química, quando vai fazer as reações químicas, que tem reagentes que vão dar origem aos produtos, tem que obedecer às proporções, a quantidade certa para dar o produto certo no final da reação. Então tem que obedecer a proporção, é a lei de Proust, né? É igual como se faz aqui na receita de bolo. Bolo a gente usa 2 copos e meio de farinha, 2 copos de açúcar, uma colher de manteiga, um copo de leite. Então dá a quantidade certa. Cada ingrediente tem a quantidade certa para dar um bolo. Um bolo agradável, um bolo gostoso, né? Para não dar um bolo seco, não dar um bolo mole demais, ou duro demais. Tem que obedecer essas proporções. Então, na química é a mesma coisa quando se fala em reações químicas, tá? Tem que obedecer as quantidades certas. Consideramos a diferença entre a culinária e a química, enfrentamos um problema semelhante quando provocamos reação de substância para obter um produto. A substância reage formando produtos numa proporção específica, tá bom? Então, é isso, essa questão. Por isso que a gente vai aprender, a gente vai utilizar a regra de 3 para a gente calcular quando for mudar a quantidade de reagente. Por exemplo, a gente vai calcular com essa quantidade de reagente quanto vai dar de origem de produto. Então, vamos fazer pequenas regras de 3 para obter isso, tá? Não podemos esquecer, gente, do que é o mol, tá? O mol, ele é uma unidade que ele absorve, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas de alguma substância qualquer. Então, quando a gente fala mol, a gente não está falando somente de uma molécula, mas o mol, ela é uma unidade que representa 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de qualquer substância, que é o número de Avogadro, tá? Então, mol é uma unidade grande que vai pegar uma grande quantidade de moléculas, ok? Outra coisa que a gente tem que saber é que o mol de gases, né? O mol de gases ele vai ocupar
o volume de 22,4 litros na CNTP. Condições normais de temperatura e pressão, esses gases eles vão ocupar 22,4 litros no volume, o mol de qualquer substância, tá? Isso aqui é de forma padrão, na CNTP, da condições normais de temperatura e pressão. Ok? Isso é muito importante a gente saber isso, porque na hora de fazer os nossos cálculos, fazer nossa receita, né? E aí a gente vai usar esses números para saber a proporção de que cada substância vai levar. Vamos ver aqui um exemplo prático. Por exemplo, na reação do álcool etílico, combustão do álcool etílico, né? É uma combustão, reação de combustão, é uma reação de queima, que vai ter o etanol com a presença do oxigênio, vão reagir, vai dar a origem ali, vai queimar, né? Vai dar combustão, e aí ele vai gerar a fumaça, que é o CO2, e mais vapor d'água. Tá? Essa é a reação de combustão certinho. E aí, o que acontece? Um mol de etanol. Essa é a proporção. Quando está balanceada quando está no valores certinhos na frente, tá? Quando a gente vai estudar mais sobre o balanceamento mais para frente. Quando está os valores certinhos dos mols mais para frente, diz que 1 mol de etanol tem que reagir com 3 mols de gás oxigênio, vai dar origem a 2 mols de CO2 e 3 mol de vapor d'água, tá? Essa que é a receita que vai obedecer. 1 de etanol tem que reagir com 3 de oxigênio, para dar 2 de gás carbônico e 3 de água, tá? Essa é a equação balanceada, tá? Que a receita deve obedecer 1 por 3 de etanol, tá? E aí, tu sabe que o mol de etanol, a gente pode passar isso aqui também para volume, por moléculas, tá? O mol equivale a 6,1023 moléculas. 3 mol vai 3 vezes esse valor. 6,1023 vai dar origem a 2 mol de CO2, que é 2,6 vezes 1023, e 3 mol de água, 6,1023. Então a gente pode passar isso aqui, a gente pode passar para número de moléculas também. Pode passar de quantidade de matéria para número de moléculas. Isso vai depender do problema que ele pedir, tá? Tu pode passar isso aqui, representar em forma de gramas, que é a massa. Tu calcula cada átomo desse aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, a massa molar de cada um deles. Por exemplo, aqui tem 2 carbono, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Somando isso aqui na tabela periódica, a gente pega a massa atômica lá, vai dar massa molar aqui, né? 46 gramas. Massa molar, massa de 1 mol, tá? O2. Calcula lá, pega na tabela periódica a massa atômica, tem 2 átomos de oxigênio. Pesa quanto? Vai dar 3, como tem 3 mol, vai dar 3 molar, 3 massa molar. Esse aqui vai dar 2 massa molar, 2 vezes 44. E 3 massa molar de água, né? Uma massa molar de água dá 18, são 3 vezes 18. Então tu pode ter aqui também uma relação de quantidade de massa, tá? Só para mostrar que a gente pode saber as quantidades, os ingredientes, né? Que são esses aqui, a gente pode saber os ingredientes, a gente pode medir em mol, pode medir em moléculas, pode medir em massa de gramas também. Ele pode perguntar quantas moléculas é, tu já sabe, para te saber quantas moléculas é de etanol, só multiplicar 6,1023 vezes 1. Quantas moléculas de gás carbônico vai dar? Aí tu vê aqui que tem 2 mol, vai ser 2 vezes 6, 10, 23, porque tu sabe que 1 mol tem, cada mol tem 6,1023 moléculas, entendeu? E aí ele pode te perguntar também quantas gramas vai dar de água. Aí tu vai calcular a massa molar aqui, tu vai ver que é 3 mol, né? Então 3 vezes essa massa molar aqui. Então isso aqui dá para comparar um com o outro, sabendo passar, utilizar as unidades corretamente, tá? Aqui tem um mol, tem somente um volume. Aqui tem 3 mol, tem 3 volumes.
Cada volume, gente, ó, aqui tem 2 CO2, 2 volume, 3 água, 3 volume. Cada volume, cada mol ocupa 22,4 litros. Se tem 2 mol, então vai ser 2 vezes 22,4 litros que as moléculas vão ocupar o espaço, tá? 44,8, né? Então cada mol ocupa 22,4. Se for mais mols, vai ocupar o dobro, o triplo. Vai depender de quantos mols vai ter, tá? Isso é só para entender essas relações entre grandezas, entre unidades que ele vai pedir nas questões, tá? Utilizando sempre a ideia de Proust, né, que é da proporção e da conservação da massa, tá? Se tu for somar aqui a quantidade de reagente, quantidade do peso do reagente, vai dar a mesma quantidade do peso do produto. Soma aqui 46 mais 3 vezes 82 é igual a 2 vezes 44 mais 3,18. Ocorre a conservação das massas, tá? Lei de Lavoisier, que nada se perde, tudo se cria, se transforma. Aí, gente, vamos ver aqui as relações, tá? Nos problemas, como acontece nos problemas que vocês depois vão tentar fazer. Pode acontecer relações entre quantidade de matéria. Ele pode perguntar quantos mols vai dar de produto num certo elemento químico. É a quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria é relações entre mols. Ele pode perguntar alguma coisa. Quantos mol vai dar de gás carbônico? Quanto mol vai dar de água? Quantos mol precisa para reagir com oxigênio? O mol. Então a gente pode fazer relações de quantidade de matéria. Por exemplo aqui, vamos ver aqui. Imagine a seguinte questão. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico, que é aquele que a gente está vendo, né? C2H6O. Qual é a quantidade de matéria de álcool etílico que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico, supondo a reação de combustão completa? Então, gente, é uma relação de quantidade de matéria. Quantos mols de álcool, quantos mol desse álcool deve reagir com 12 mol para dar 12 mol de gás carbônico? Quantos mol de álcool precisa para dar 12 mol de gás carbônico? Então é uma relação de quantidade de mols entre álcool etílico e CO2, tá? Uma relação entre quantidade de mols de álcool etílico e quantidade de mols de CO2. Gente, isso aqui já é a equação. Sempre vocês vão pesquisar a equação principal, a equação balanceada. A equação balanceada principal diz que 1 mol de álcool etílico mais 3 mol de oxigênio dá 2 mol de gás carbônico e 3 mol de vapor d'água. Essa é essa aqui. Mas não é o que ele quer saber. Ele quer saber quanto é que vai ser 12 mol de gás carbônico. Quanto é que vai ser de álcool etílico. Aí tu vai fazer uma regra de 3. Uma regra de 3 é uma comparação. Comparação do que tu tem e do que tu quer calcular. Do que tu tem é a equação balanceada que ele vai te dar. O que está dizendo aqui a equação aqui? Está dizendo que 1 mol de álcool, né, álcool etílico, vai dar origem a 2 mols de CO2. É isso que diz a equação, é o que tu tem. O que ele quer? Ele quer saber quanto mols de álcool etílico vai dar para 12 mols de álcool. Então essa aqui é a regra de 3. Tem a regra de 3 porque tem 3 elementos e precisa saber no 1. Então sempre tu vai botar o que tu tem e depois o que ele pede. E aí faz a multiplicação no meio pelos extremos, né? 2 vezes x, 2x. 1 vezes 12, 12. 2 dividido por 12. Ou 12 dividido por 12, né? Vai dar aqui. Meio pelos extremos. Aí vai dar 6 mol de álcool etílico. Então, para dar 12 mols de gás carbônico, vai precisar de quantos mols de álcool etílico? Para reagir 100 mols de álcool, né?
É uma coisa lógica, né? Porque 12 é 6 vezes mais do que 1. Então 12 é 6 vezes mais, então aqui também tem que ser 6 vezes mais, né? É porque essa é a regra de 3, é a regra de proporção, tá bom? Então aqui, gente, é uma relação entre quantidade de matérias, tá bom? Mas também, gente, ele pode pedir relação entre quantidade de massas. O que é relação entre quantidade de massas? Massas é o que? Qual é a unidade de massas? É grama, tá? Pode ser de moléculas, pode ser de matéria, a gente agora vamos ver de massa. Então ele vai pedir quantas gramas vai ter alguma coisa, tá? A gente está analisando só essa equação aqui que ele deu, que é a queima do álcool etílico, tá? Vamos lá, relações entre massas. Que tipo de pergunta ele pode fazer? Sempre essa mesma equação, tá? Por exemplo, qual é a massa de O2? Então, quando falar massa de O2 é a quantidade de gramas, né? Qual a massa de O2 necessária para queimar completamente 161 gramas de etanol? Então, gente, é uma relação de massa entre o etanol e o O2, que é o reagente. É uma relação de massa entre o etanol e o O2, certo? Aí tu vai colocar o que que tu tem. O que que tu tem, o que que tu vê aqui na equação. O que que vê aqui na equação? O que que tu vê aqui na receita? Vê que precisa de 1 mol de álcool para 3 mols de oxigênio, de quantidade de matéria, né? Mais 1 mol de álcool, passando para a quantidade de massa, 1 mol equivale a 1 vezes 46 gramas. E 46 gramas, de onde vem esse 46 gramas? Tu vai pegar lá na tabela periódica, tá? Tu vai ver lá na tabela periódica cada átomo tem a sua quantidade, o seu peso. Então tu vai somar o peso de 2 carbono mais o peso de 6 hidrogênio mais o peso de oxigênio. Soma tudo, a molécula vai dar 46 gramas, tá bom? Então aqui temos aqui mol, mas aqui tu pode passar para a quantidade de matéria, é o que tu tem, tá? Do oxigênio, qual é o peso do oxigênio? 32, mas são 3 mols, então vai ser 3 vezes esse valor, tá? É o que tu tem. Mas o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo quanto de O2 vai formar, que eu não sei quanto de O2 vai formar, quando reagir 161 gramas de álcool etílico, entendeu? Então aqui, para passar a quantidade de matéria, sempre tem que fazer isso, tá? Multiplicar a quantidade de mol pela quantidade da massa molar da molécula. Passou, é o que tu tem. E aí a gente vai ver a pergunta que ele está te perguntando lá. O que ele quer? Quanto é de 61 gramas vai dar de molécula de oxigênio? Faz a regra de 3 novamente, multiplicação meio pelos extremos. Aí vai dar 336 gramas de O2, tá? Não esquece como não pode esquecer como passa para a quantidade de matéria, tá? Quantidade de matéria tem que sempre multiplicar o mol pela quantidade da massa molar da molécula. Bom, para te ter um valor de quantidade de matéria. Quando para te ter quantidade de massa, aliás, né? Quantidade de massa. Para te ter quantidade de matéria é só o mol mesmo que já está aqui já está na equação, tá bom? Então isso aqui é relações entre massas. Aí pode ser também relações do volume, né? Que é da constante de Avogadro, que é o número de moléculas, que é esse aqui que a gente ele pode pedir quanto é a quantidade de moléculas, né? Aí para saber a quantidade de moléculas, para fazer comparação de quantidade de moléculas, tu pode pegar o mol e multiplicar pelo 6 vezes 10, 23. Mol por 6, 10, 23. Mol por 6, 10, 23. Que é o número de Avogadro, tá? Vai tabelado esse valor. Então, sempre quando for fazer essa comparação, você já tem logo que passar para isso. Para número de moléculas. Ah, ele está comparando o número de moléculas? Então, vamos logo passar para o número de moléculas, tá bom? Então, vamos ver aqui. Está comparando
duas coisas, ó. Quantidade de matéria que é mol por constante de Avogadro, que é número de moléculas. Então é mol por número de moléculas. Duas grandezas que ele está comprando: mol e número de moléculas, tá bom? Vamos ver a pergunta. Por exemplo, quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mol de álcool etílico? Então, quantas moléculas de gás oxigênio são consumidas na combustão de 5 mol de álcool etílico? Então, é a comparação entre o gás oxigênio novamente e o álcool etílico. Tu pode até marcar se tu quiser, tá bom? Aí tu vai ver aqui, ó, né? Quantas moléculas de gás oxigênio. Então o oxigênio vai ser moléculas e o álcool etílico vai ser mol, tá? Então na fileira do mol do álcool etílico é isso aqui, né? Diz que o mol de álcool etílico vai dar origem a quanto de moléculas de oxigênio? 3 vezes 6, 10, 23. É o que diz do problema, porque ele está comparando molécula, mol vai ser o álcool etílico e molécula vai ser o gás oxigênio. Na equação diz que 1 mol de álcool etílico vai dar 3 mol de gás oxigênio, mas cada mol de oxigênio equivale a 6, 10, 23 moléculas. Então essa fileira é moléculas e essa outra fileira é mol, tá? Aí a pergunta é: quantos mol de álcool etílico vai dar quantas moléculas de gás oxigênio? Então, se for 5 mol de álcool etílico, que é o problema que ele está falando, vai dar quantas moléculas de gás oxigênio, tá? Então ele está comparando mols no álcool etílico e moléculas no gás oxigênio. Mols tu tira aqui da equação, moléculas também. E aí tu vai saber o que tu tem e o que tu quer, né? Faz a regra de 3 novamente. Aí vai dar o valor necessário aí, ok? Bora ver aqui. Aí temos aqui relação entre constante de Avogadro, que é o número de moléculas, pela massa que é a quantidade em gramas, tá? Então agora uma fileira vai ser número de moléculas e a outra fileira vai ser massa em gramas, tá bom? Vamos ver aqui. O número de moléculas do etanol, então a fileira do etanol vai ser o número de moléculas, que ao sofrer combustão completa, com gás de oxigênio suficiente, fornece uma massa de água, que é o vapor d'água, igual a 162 gramas. Então ele quer saber o número de moléculas que vai ter o etanol, que vai dar 162 gramas de água. Tá? Então agora vai ser o etanol, relação de etanol e relação com água. O etanol vai ser número de moléculas e a água vai ser em quantidade de gramas, né? Aí, olhando para a equação, diz que tem um mol de substância aqui, um mol de álcool etílico. Um mol de álcool etílico passando para moléculas, que aqui está a fileira de moléculas aqui, vai dar 1 vezes 6,1023, né, moléculas. 3 mols de água passando para gramas vai ser 3 vezes 18, porque 1 mol de água é 18 gramas, tá? Aí a pergunta diz que 162 gramas de água, tá? Então 162 gramas de água vai ser quanto de moléculas de álcool etílico, tá? E regra de 3 novamente, meio pelos extremos, tá? Toda vez, ó, 3 vezes 10, 18 multiplicado por x. Sempre vai ficar dividindo, o número que multiplica com a letra fica dividido pelo número multiplicado aqui entre eles, entre os números, tá? Como pode ver aqui, ó, tá? E aí vai dar uma relação aqui, resultado. Vai dar
1,1024 moléculas de C2H6O, tá? Por que deu 24? Porque somou mais um 10 aqui, tá? Aí tem que saber trabalhar com base 10. Somar multiplicação de dois números com bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. É um assunto bem complicado que a gente vai precisar trazer mais exercícios e tudo. Vamos fazer com calma esse assunto aí que precisa de muito exercício. Mas aos poucos vocês vão se acostumando, tá bom? Vocês podem ver que é uma comparação sempre entre duas grandezas. Uma vai ter uma unidade e a outra vai ter outra. E aí tu vai encontrar o resultado, tá bom? Pode ser também de unidades iguais também. Sempre está comparando uma substância com outra. Temos aqui relações entre quantidade de matéria e volume, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui é mais complicado um pouco. Vamos pegar só essa parte final aqui, tá? Aqui está comparando, ó, 1 mol de álcool etílico com 2 mols de CO2, tá? Aí 1 mol de CO2, ele fez o cálculo aqui, tá? Esse cálculo aqui eu não vou usar agora por enquanto. Depois a gente vai fazer mais exercício sobre isso. 2 mols de CO2 é 2 vezes 20,69 litros, tá bom? 1 mol de álcool etílico. Quantos mol vai ter de álcool etílico se for já 103,95 litros de CO2? De novo, uma regra de 3, meio pelos extremos, tá bom? Esse já é mais complicado um pouco, mas próxima aula a gente vai ver com mais cuidado esses exercícios aí. Aí aqui temos o texto falando sobre o etanol, né? Que é o álcool etílico que a gente está estudando, as etapas para produzir esse álcool etílico, vem na cana de açúcar, fica na moagem, produção do melaço, processo de fermentação, destilação, obtenção do etanol anidro, etc. Bom, deixar um exercício para vocês aí, vocês fazerem. Novamente aqui uma comparação também da quantidade de toneladas produzida pelo álcool etílico, pela de poluição gerada pela cana de açúcar, tá comparando a quantidade de absorção. Isso aqui também vai ficar como um dever para vocês fazerem em casa. Então por hoje a gente vai ficar por aqui e aí a gente vai fazer uns exercícios aí na próxima aula. Tá bom? Com Deus, até a próxima.